Você sabe qual é o tema da mensagem que Deus me deu para hoje? Olha só o tema da mensagem que Deus me deu, olha só. O vento do Espírito Santo. João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Um dia que você teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo, ele veio sobre a tua vida, e você nasceu de novo, e agora o Espírito Santo dirige a sua vida, enche a sua vida, guia a sua vida. E é dessa forma que o Espírito Santo está fazendo aqui, desde quinta-feira. Aleluia. E interessante, irmãos, que é algo tão extraordinário, que hoje eu não quero compartilhar com vocês conhecimento. Hoje eu quero compartilhar com vocês experiências. Conhecimento vocês têm, mas eu quero compartilhar experiências. E eu vou começar essa mensagem de trás para frente, ou seja, do final da mensagem. Na verdade, eu conheço uma igreja que ela ficou 40 dias em oração e em jejum. Orando e jejuando, e às 10 horas da noite, todos os dias, ela estava reunida com mais de 100 pessoas, numa live, orando e trazendo a palavra revelada de Deus. Agora você perceba o que acontece, o paralelo disso, que aconteceu lá no dia de Pentecoste, que é o dia de Pentecoste, desde a ressurreição de Jesus até a ascensão de Jesus, 40 dias se passaram. 40 dias, exatamente 50 dias foi o dia de Pentecoste, da ressurreição até o dia de Pentecoste. Mas da ressurreição até a ascensão, ou seja, Jesus ficou 40 dias com os discípulos aqui na terra. Aí ele foi assunto ao céu, e quando ele subiu ao céu, ele disse assim: fiquem reunidos em oração. Uma igreja ficou reunida com 120 pessoas, num lugar, reunida num lugar, orando durante 10 dias. No 10º dia, o Espírito Santo desceu, o fogo desceu, um vento soprou o lugar. E é isso que está acontecendo aqui. É isso que você e eu, que a família está vivendo. 40 dias de oração, não foram 10 dias, 40 dias de oração, 40 dias de jejum. E agora você espera, você se prepara, porque o Espírito Santo, querido, vai realizar coisas grandes, maravilhosas. Um vento impetuoso vai entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua empresa. Vai tocar, como diz aí uma expressão popular da galera, vai tocar o terror, e você vai ver Deus operando sobre a tua vida. Interessante que você talvez não conecta as coisas, mas eu tenho muito esse costume de conectar aquilo que Deus vai revelando. Os pastores que falaram aqui antes disseram assim: olha, essa igreja vai ver muitos milagres. Exatamente isso, ver muitos milagres. E disse: olha, o Espírito Santo, Deus já está fazendo muita coisa nesta igreja, nesta família. E talvez você esteja assim: mas aonde, pastor? Ele já está fazendo, o Espírito Santo já está soprando. Meu querido, 40 dias de oração e jejum. O que a gente pode esperar agora? Pastor, misericórdia, se eles oraram 10 dias, um vento impetuoso entrou e transformou toda uma ação. Nasceu a igreja debaixo da graça. Você imagina 40 dias, o povo orando. Aí você vai dizer assim: mas pastor, não foram todo mundo, foram 100, 120. Naquela época foram só 10 dias, 120 pessoas. E Deus está falando aqui, em nome de Jesus. Você quer receber mais? O Espírito Santo está aqui, baixinho. O céu está aqui, baixinho, nessa noite. O que Deus falou comigo quando eu estava orando e falando com Deus? Olha, não se preocupe não, meu filho. Vai lá e fala aquilo, tudo que eu estou revelando para você. E Ele foi revelando as coisas loucas, sabe, as coisas doidas. E disse assim: você não vai trazer conhecimento, você vai compartilhar experiências com eles. E exatamente nessa dimensão, o que Deus vai fazer, o que o Espírito Santo já está fazendo. Eu quero te dizer, se você acredita, o Espírito Santo está soprando aqui nesse lugar. E quando o Espírito Santo sopra, nada fica igual, nada permanece como está. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Nada. Então eu vou pedir para você ficar em pé, porque vem aí a primeira palavra que o Espírito Santo me revelou, em nome de Jesus. Veja, o que Ele me revelou? Ele me revelou aliança.
Ele disse, mas que aliança? Eu vou fazer aqui alianças. Eu disse, mas eu não estou entendendo. Ele disse assim, pois é, eu vou trazer e vou suprir as necessidades emocionais, sentimentais, porque uma vida cristã com as suas emoções desequilibradas torna a vida espiritual doente. Então o que é que ele disse para mim? Você vai orar por todos que estão solteiros, porque eu vou colocar uma aliança no dedo deles. Você acredita? Você que está solteiro, você quer colocar uma aliança? Quer que o Espírito Santo sopre sobre a tua vida? Essa aliança é a aliança de relacionamento. É uma aliança feita no altar. Deus vai te trazer exatamente aquele homem, aquela mulher que é dele, separada por ele, e vai acrescentar a tua vida. Guarde uma coisa no teu coração: isso não é revelação minha, isso é revelação. Ei, é Ele que soprou, é Ele que está soprando. Ei, o céu está baixinho aqui, em nome de Jesus. E aí eu vou pedir aqui os ministros. Cadê os ministros? Orem por essas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Orem por elas. Você precisa acreditar. Pastor, preste atenção, querido. É dessa forma que Deus está fazendo, pastor? Por quê? Porque o Espírito Santo se preocupa com você. O Espírito Santo se preocupa com o seu estado. O Espírito Santo sabe que dois unidos é melhor do que um só. Dois caminham melhor, dois frutificam melhor, dois planejam melhor, dois alcançam mais rápido, dois vão mais longe. Então é assim. Unge essas pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Aleluia. Glorificamos o teu nome. Ora por eles, igreja. Vai, estenda suas mãos sobre eles, porque isso é muito sério. Para a igreja de Jesus, isso é muito sério. Quando tem aliança, é muito sério. Aliança que determina toda uma caminhada. Aliança que determina uma vida, sabe, a dois. Uma aliança que determina uma vida espiritual, um projeto, um ministério. Tudo está aí, exatamente aí. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essas vidas, declaramos o teu poder, o teu amor sobre elas. E eu sei, meu Deus, que já está separado o varão, já está separada a varoa, e a aliança já está soprada, a aliança já está firmada, e o Senhor vai colocar. Você não precisa procurar, você precisa somente servir, e você vai ver, na hora que o Senhor colocar do teu lado, vai ser para abençoar, para edificar, para fortalecer, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos dar salva de palma para Jesus. Aleluia. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, meu amigo. Aleluia. Pode sentar, eu quero compartilhar uma experiência com vocês. Eu conheci um homem que ele entrou para o seu escritório e foi orar. Isso é mais ou menos 11 horas da noite. Quando foi 3 horas da manhã, uma luz entrou naquele escritório, uma luz forte. Sabe, eu falei aqui, quando a pastora Gal perguntou ao Pedro, disse assim, mas filho, como que era Jesus? E Pedro falou para a mãe assim, mãe,
era muita luz, não dava para ver a fisionomia, porque ele não usou essa expressão fisionomia, só falou que era muita luz, muita brilhante, muita luz, muito forte. Essa mesma luz que esse menino viu, estando ele na presença de Jesus, foi a mesma luz que entrou nesse escritório às 3 horas da manhã, e um vento dentro daquela sala toda fechada, e um vento como impetuoso girando, e pegou aquele homem, e aquele homem caiu no chão. Quando foi 7 horas da manhã, a zeladora chegou e foi lá na sala e viu aquele homem caído, achou que tinha acontecido alguma coisa. Então aquele homem acordou, cheio do Espírito Santo, porque um vento impetuoso entrou naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você quer experimentar, sabe, esse vento na tua vida? Então comece a buscar ao Senhor, separe tempo com Deus, mas não separe, sabe, na expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Separe na expectativa de que Deus está ali, e de que realmente, aonde Ele está, algo vai acontecer quando você busca o Senhor de todo o coração. E aquele homem foi cheio do Espírito Santo, e dali diante a sua vida, o seu ministério teve uma grande transformação para a glória de Deus. Sabe quem foi esse homem? Esse que está falando com você. A minha vida mudou, minha vida ministerial mudou, minha família mudou, tudo mudou. Por quê? Porque o vento do Espírito Santo entrou nesse lugar. Eu quero te dizer, eu quero profetizar sobre a tua vida, que esse vento do Espírito, ele entrará na tua casa, na tua vida, vai trazer, sabe, um reboliço, um alvoroço, que vai ser algo poderoso, e que verdadeiramente essa frase, que é o Xarabaxerecandará, essa frase que já virou até um clichê, olha, a partir de hoje sua vida não vai ser mais a mesma. Eu quero te dizer que verdadeiramente, quando o Espírito Santo soprar, sabe, e a tua vida não vai continuar como ela está. Ela está bem, pastor, então ela vai ficar melhor. Ela está mais ou menos, ela vai ficar melhor. A tua vida, a tua casa, o teu casamento, o teu filho, a tua filha, em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Não quero compartilhar conhecimento com vocês. É o vento do Espírito Santo, gente. Ele entendeu que ele tinha que soprar aqui. E quando ele sopra, o céu desce. Quando ele sopra, o céu abre. Você está comigo aqui? Amém? Vocês lembram daquela experiência de Jesus? Quando Jesus foi batizado nas águas. E o texto diz que quando Jesus subiu, o Espírito, o céu se abriu. Presta atenção nisso. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz ecoou do céu. Preste bem atenção nisso. Quando o Espírito Santo sopra, o céu abre, e uma voz do céu libera uma palavra. E a palavra que foi liberada naquele dia foi esta: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu me alegro. Deixa eu te dizer, você não está entendendo ainda. O céu está baixo aqui, o Espírito Santo está soprando aqui, o céu já abriu, já foi liberada uma palavra aqui. Você entendeu isso ou ainda não? Já foi liberada uma palavra do céu. Para quem? Para aqueles que vão receber uma aliança, que receberam uma aliança. Não foi o Senhor que inventou isso não, pastor? Não, foi liberado já. Por quê, pastor? Porque o céu está aberto. Por que o céu está aberto? Porque o Espírito Santo está soprando. E o Espírito Santo, ele sopra, querido, não é para fazer círculo, não é para fazer barulho, é para dar destino para a tua vida, é para dar propósito para a tua vida, é para você entender o que é que ele tem para a tua vida. O Espírito Santo, quando sopra, ele vai trazer algo que você precisa.
É essa vibe aí que você precisa entender que nós estamos vivendo aqui, desde as 6 horas da tarde. O céu está baixinho, está aberto, o Espírito está soprando. Se você não acreditar, se você não entrar, meu irmão, você vai ficar de fora. Você está entendendo isso, irmão? Quem está entendendo, levante a mão. Pastor, estou recebendo em nome de Jesus. Quero compartilhar uma outra experiência com vocês. A história de um homem, de um pai, Jó, que o seu filho de 5 anos passou muito mal. O pai e a mãe pegaram aquela criança, correram com aquela criança para o hospital. Chegou no hospital, os médicos fizeram os exames. Aquela criança chegou no hospital como morta, já estava parecendo que estava morta. Os médicos fizeram o exame, chegaram à conclusão: olha, não tem jeito. Entendeu uma coisa? Quando o médico dizia assim, só Deus, é porque é só Deus. E aquela criança estava ali. E sabe o que aquele pai daquela criança fez? Entrou no banheiro, no quarto onde estava aquela criança deitada na cama, sabe? E o desespero tomou, não. O pai entrou naquele quarto, naquele banheiro, e começou a clamar a Deus, a clamar a Deus, a clamar a Deus, a clamar a Deus. Eu não sei quanto tempo aquele pai passou dentro daquele banheiro clamando, mas quando ele saiu daquele banheiro e parou de clamar, e ele entrou no quarto, havia como um vento impetuoso no corpo de uma criança. Aquela criança pulava da cama, aquela criança estava andando e ninguém entendia mais nada, porque o vento do Espírito soprou naquele quarto e levantou aquela criança. Aleluia. Os médicos não entenderam, mas eu e você entendemos. É o Espírito Santo. Quando você clama, o céu abre e o Espírito Santo sopra. Aleluia. E aquilo que estava morto revive para a glória de Deus. Deixa o céu descer. Vamos ficar em pé, igreja. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. 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 O céu está descendo aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode sentar. Vou dizer uma coisa para você. Vocês lembram daquela história? A história de uma menina, 16 anos de idade. Tem alguma moça aqui com 16 anos? 17, 16? Levante a mão assim. Glória a Deus, glória a Deus. Pois é, aquela menina, 16 anos de idade. De repente, uma menina, noiva de um rapaz de 20 anos, mais ou menos. E aí, um anjo aparece na vida dela e diz assim: ei, você foi escolhida. Escolhida eu? É. Deus escolheu você. Para quê? Deus escolheu você para fazer algo extraordinário na tua vida e através da tua vida. Não é algo material, não é algo profissional, não tem nada a ver com as coisas efêmeras dessa terra, tem a ver com as coisas eternas. Não entendeu nada? Estou parafraseando a história para você entender. Mas o que foi? Deus vai fazer algo extraordinário através da tua vida. Você não entendeu ainda, você não pegou ainda. Deixa eu trazer para hoje. O Espírito Santo está soprando aqui, como soprou lá. Sabe, aquela menina, olha, presta atenção. Aquela menina era virgem. Ele diz para ela assim: você vai ter uma criança. Mas como que eu vou ter uma criança? Como isso vai acontecer? Não tem como. Você entende isso, irmão? Deus te escolheu para fazer algo extraordinário através da tua vida. Ele está soprando aqui.
O pessoal não pegou ainda. Ó, estou trazendo para hoje. O Espírito Santo está dizendo aqui que Ele te escolheu. Se você entendeu que Ele está falando contigo, se eu fosse você, levantava e ficava aqui na frente. Ele te escolheu para fazer algo extraordinário. Não entendo, pastor. Você não vai entender, a tua vida vai ser normal. Você vai estar igual, quem é essa mulher, pastor? Maria. Você vai estar vivendo a vida normal, trabalhando, estudando, normalmente. De repente, o vento vai soprar na tua vida e o Espírito Santo vai te separar e vai dizer assim: ó, Deus te escolheu, você é agraciado, você é agraciada, porque Ele vai fazer uma obra extraordinária que vai pegar você e vai abençoar milhares de pessoas. Olha o que Deus está começando a fazer aqui. Meu Deus. Eu estou nesse mistério, pastor. Aleluia. Aleluia. Coloque-se diante de Deus mesmo. Sabe o que aquela menina falou para Deus? Seja feito conforme a tua vontade. Ela não sabia o que era até então, sabe? Mas depois foi lhe revelado. Deus vai te revelar o que Ele vai fazer. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Continue tocando. Continue estudando. Continue trabalhando. Continue buscando a Deus. Porque você foi escolhido. O anjo vai aparecer, o Espírito Santo vai se manifestar. E vai dizer, ó, sabe aquela noite que eu soprei lá? Pois é. Aleluia. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Quantas mulheres que gostariam de ser mãe, mas não podem ser mãe, porque são estéreis, porque o ventre delas não dá mais, porque a medicina já disse que não tem jeito. E o Espírito Santo está falando para mim assim: ei, Macharamanaias, eu sou o Deus que faço o que ninguém pode fazer. Eu não sei se tem alguma mulher aqui que deseja ser mãe, mas não pode ser mãe. Se tiver, eu gostaria que você viesse aqui na frente, aqui à minha esquerda, em nome de Jesus. Tem alguma mulher aqui que gostaria de ser mãe, mas não tem conseguido ser mãe? A Ariane já veio, não veio? Amém, glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de ser mãe, mas está tendo dificuldade? O Espírito Santo está aqui. Ele está soprando, Ele vai soprar no seu ventre. E a partir de hoje, a mesma revelação que Deus me trouxe no culto das 6, eu estou trazendo agora para você. Que assim como o anjo apareceu a Abraão e disse assim: fala a sua mulher Sara, que ela, o ano que vem, daqui a um ano, ela vai ter um filho. Eu quero dizer para essa mãe que está aqui, para essa mulher, se você está aqui, em nome de Jesus, o ano que vem, você estará grávida e vai ter um filho, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês não estão entendendo. O Espírito Santo, Ele está soprando aqui. Ele está soprando no milagre, Ele está soprando na aliança, Ele está soprando no extraordinário. Vocês não estão conectando as coisas. Conecta as coisas. Ele está revelando para vocês. É o Espírito Santo que está movendo. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, sela no coração desses irmãos, dessas irmãs, essa palavra revelada, que eles sejam tomados pela Tua palavra, pelo Teu poder, porque de maneira extraordinária algo vai acontecer, e que eles serão totalmente tomados, e serão instrumentos maravilhosos de algo muito grande que o Senhor irá realizar, para a glória do Teu nome. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.
Amém? Aplauda o Senhor. Abraça o teu irmão que está aí do lado. Em seu poder vai ressurgir o Deus que os mortos fazem. Ô glória! Declara, igreja! Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus de milagres. Fica em pé, irmão, fica em pé, declara isso. Ei! O Deus que ele há de vir com teu poder, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus de milagres. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Em nome de Jesus. Vocês lembram daquele texto? Quantos aqui, não levante a tua mão, quantas pessoas que eu conheço que abriram mão do sonho, que perderam coisas que gostariam de ser restituídas e que perderam? Deixa eu te falar uma coisa rapidinho, permaneça em pé rapidinho. A Bíblia diz, o profeta Ezequiel diz assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Se o Espírito Santo soprou sobre ossos para reviver, meu irmão, o Espírito Santo está soprando aqui para restituir aquilo que você perdeu e que você gostaria de ter de volta. O Espírito Santo está aqui soprando para que os sonhos que você deixou no meio do caminho e que você disse não tem mais jeito, Ele está aqui para dizer para você: eu vou restaurar. E o Espírito Santo ainda está me dizendo o seguinte: a restauração será 3 vezes mais daquilo que você perdeu, daquilo que você parou. Tem alguém aqui que se identifica com essa revelação? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Um sonho que parou no meio do caminho, algo que você perdeu e que precisa ser, e deseja que seja restituído. Algo que você disse assim: pastor, olha, eu pensei o seguinte, acabou, não tem mais jeito, eu dou como acabado. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo assim: até aquilo que você dava como acabado eu posso restituir, eu posso trazer de volta. Então é agora que você pode pegar isso aí. Se essa revelação encaixou na tua vida, vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, para a glória de Deus. Os ministros estão orando aqui em nome de Jesus. Ora para essas vidas agora, porque o Espírito Santo está aqui revelando. Cada revelação do Senhor, o Espírito Santo, sabe? Há mentes aqui que serão renovadas, há corações que serão restaurados, pessoas que vão voltar a acreditar naquilo. Pastor, não tem como acreditar. Tem sim. Ele está falando, Ele está aqui soprando. É um tempo novo de Deus, querido. Então receba. Coloca a mão sobre eles, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, restaura aquilo que foi destruído. Traz de volta aquilo que eles perderam, restitui. Pai, em nome de Jesus, renova a fé, renova a esperança. Traz de volta aquele sonho que ele deu como acabado, ou que ele deixou no meio do caminho, que ele disse que não tinha jeito. Em nome de Jesus, Pai, coloca as tuas mãos sobre eles. Sopra sobre eles, Espírito Santo. Sopra sobre eles. Sopra sobre eles. Sopra sobre eles. Sopra sobre essas vidas. Sopra sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? Olha o que o Espírito Santo está me revelando aqui. E eu estou trazendo essa revelação. Quantas pessoas que estão aqui que são diabéticas? São diabéticas, tem diabetes. Aliás, já foi diagnosticado, você é diabetes. Você faz até, toma remédio para isso e tal, e a gente sabe que é uma doença. Quem aqui? Eu quero orar por você. Quem mais é? Quem mais tem esse problema? Vem cá. Aqui, à minha esquerda aqui. Em nome de Jesus. Sabe o que o Espírito Santo me revelou? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não é coisa da minha cabeça não. Ei, o céu está baixinho aqui, ué. Ele falou: não se preocupa com o que você vai falar, só fala aquilo que eu estou revelando para você. Você vai dizer: pastor, mas isso não tem cura. Eu sei que não tem.
Mas se o Espírito Santo soprar, alguma coisa impossível para ele? Não, pastor. Não, pastor. Então é exatamente isso. Em nome de Jesus. Pastora Cláudia, unge essas duas vidas aqui. Unge essas duas vidas. Em nome de Jesus. Igreja, estenda as mãos. Para a glória de Deus. Igreja, você crê que isso pode acontecer? Por que você crê? Porque o céu está aberto. Essa revelação não veio de mim. Essa revelação veio do céu. O céu está aberto, o Espírito Santo soprou. Uma palavra foi liberada lá de cima. E essa palavra foi liberada. A palavra da restituição. A palavra do renovo. A palavra do milagre. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que agora o Espírito Santo está soprando sobre essas duas vidas também e trazendo o milagre, porque verdadeiramente é aquilo que o homem não pode fazer e que só o Senhor é Deus e que pode acontecer. Sopra sobre eles agora, em nome de Jesus. Sopra sobre eles. Sopra sobre eles. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre eles. Sopra sobre eles. Sopra. 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 Oh glória. Sopra. Oh aleluia. Fica em pé, igreja. Fica em pé, igreja. Faz um exército se levantar sobre as feridas. Obrigado, Jesus. Você crê nisso, irmão? Dê um abraço no teu irmão que está do seu lado. Diga, ó irmão, creia. Interessante, irmão, pode se assentar. Interessante, irmão, que eu não sei. Você está aqui diante de um Deus que está vivo. Aleluia. Glória a Deus, amém. Amém. Você está entendendo, irmão? Aqui você não está diante de um Deus morto e você não veio cultuar um homem. É aqui você reage. Aqui você está adorando. Vou contar a historinha para vocês. Compartilhar mais uma experiência com vocês. Compartilhar a experiência de um menino. Um rapaz. Mais ou menos. É só gente nova, né? Mais ou menos 16 anos para 17 anos. Esse rapaz, ele era rejeitado pela família. Rejeitado pelos irmãos. Rejeitado pela sociedade. Ninguém dava nada para ele. Sabe aquela frase que normalmente a gente fala assim: esse cara é um zero à esquerda. Não tem? Não tem isso aí? Que a pessoa fala assim: isso daí é um zero à esquerda. Isso aí não vale nada. Isso aí não vai produzir nada. Isso aí não vai para frente. Isso daí não... Não tem isso aí, não tem? A gente já ouviu isso aí? Porque quando é à esquerda realmente é zero. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Esse menino, ele se enquadra exatamente dentro dessa realidade. O que ele fazia, pastor? Ele fazia um trabalho que era humilhante. Sabe um trabalho humilhante? Qual é um trabalho humilhante que você hoje podia dizer assim, pastor? Aquele tipo de trabalho ali é humilhante para a pessoa, né? Ela faz aquilo ali porque ela precisa sobreviver, mas é humilhante aquilo ali.
Que tipo de trabalho você diria que é humilhante? Ah, pastor, eu acho que esse tipo de trabalho aqui. Eu dei até um exemplo no primeiro culto, mas não vou dar agora não, porque o pessoal pode achar que é humilhante e de repente não é. Então é muito relativo o que é humilhante. Mas esse rapaz, o trabalho que ele exercia era humilhante, ele era rejeitado, ele era praticamente um zero à esquerda para a sociedade, para a família. Ninguém dava nada por ele. Exatamente. Esse rapaz, Deus pegou esse rapaz e disse assim: eu vou elevar você para o nível em que ninguém vai acreditar. Eu não sei se tem alguém aqui ou algumas pessoas aqui que se enquadram na realidade desse rapaz, que ninguém dá nada por você, que a família não acredita em você, mas que você entende que nessa noite o Espírito Santo está soprando e que Deus vai te tirar dali e vai te colocar no nível em que ninguém vai acreditar, de tão maior. Tem alguém aqui assim que se encaixa nessa história? Em nome de Jesus, tem alguém que se encaixa nessa história? Não tem, graças a Deus, porque no primeiro culto tinha. Sabe? Quem era essa pessoa, pastor? Davi. Rejeitado pelos pais, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela sociedade, um zero à esquerda, pastoreava as ovelhas do pai. E pastorear a ovelha naquela época era o serviço mais humilhante que tinha. Mas por que Deus elevou, pastor? Que é o chamado dos improváveis, aqueles que ninguém aposta nada, mas que Deus aposta. Por que, pastor, Deus fez aquilo? O Espírito Santo soprou naquele campo. Sabe por quê, irmão? Porque apesar de ninguém dar nada por ele, apesar de ninguém, sabe, de não ter expectativa de futuro nenhum naquele menino, ele continuava adorando ao Senhor lá no campo. Ele era músico, ele cantava e louvava a Deus. Você está entendendo isso ou não? Amém? Então deixa eu te dizer uma coisa. O vento do Espírito, ele sopra exatamente aonde ele encontra um coração adorador. De repente, há pessoas que não estão mais vivendo algo espiritual na sua vida. Por quê, pastor? Porque só adoram a Deus quando vem na igreja. Deus não está conseguindo ver o seu coração de adorador no serviço. Deus não está conseguindo ver o seu coração de adorador na sua casa, no seu relacionamento. Deus não está conseguindo ver o seu coração de adorador na sua fidelidade. E aí, pastor, eu venho para a igreja, assisto o culto, mas nada acontece na minha vida. Não vai acontecer não. Por quê? Porque o vento não está soprando. O vento sopra onde ele encontra um coração adorador. Amém, irmãos? Essas pessoas que vieram, na medida que foram sendo reveladas, o Espírito Santo soprou sobre elas, porque encontrou nelas um coração de adorador. Amém? Então perceba isso. O Espírito Santo está soprando aqui, está baixinho aqui, o céu está baixinho. O céu está baixinho. Está acontecendo, pastor? Está acontecendo. Tem gente aqui que está assim: é mais uma mensagem. Eu não estou pregando mensagem, eu estou compartilhando experiências. Experiências que eu vivo, experiências que tem na Bíblia, experiências que você já está vivendo, para a glória de Deus. Você está entendendo? Deus quer que você saia daqui nessa noite tomado pelo Espírito, que esse vento do Espírito ele possa soprar sobre a tua vida, e você saia daqui cheio do Espírito, uma vida transformada em nome de Jesus. Não adianta uma conferência do Espírito Santo, meu irmão, se você não sai daqui transformado. E é isso que o Espírito Santo está fazendo aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu vou finalizar. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, porque Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está falando, ministrando ao seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão.
É como um vento impetuoso, um vento. Aí você diz assim: mas eu não estou sentindo, pastor, esse vento. Você só percebe que ele está realizando algo. É como uma teofania no Velho Testamento. O que é isso, pastor? É quando o invisível se torna perceptível. É algo que se percebe quando está acontecendo. Mas eu não estou vendo, eu não estou nem percebendo, pastor, é porque você está desligado. O céu está aberto, baixinho, a palavra está sendo liberada, mas teu coração não está aqui. Interessante, estou falando essas coisas, não tem nada ali, irmão. E eu não falei nada disso no primeiro culto. É porque tem gente aqui que está desligada. O céu está aberto e você está desligado do céu e ligado em outra coisa. Está ligado em outra sintonia que não é do céu. E o vento do Espírito está aqui soprando. O céu abriu. Jesus foi batizado. O céu abriu, liberou a palavra. O Espírito Santo veio, tomou a vida de Jesus. E a partir dali começou o ministério de Jesus. O ministério poderoso. Quando o vento sopra, irmão. Por isso eu estou acreditando e eu creio muito que coisas maravilhosas, sem que a gente, sabe, assim, planeje. Não, vamos planejar, pastor. Não precisa nem planejar. Ele simplesmente faz. Ele simplesmente faz. É o Espírito Santo tomando você, falando com você, ministrando no teu coração. O avivamento do Espírito Santo na tua vida. Então olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, se prepare, porque nós estamos vivendo. Fala para ele: nós estamos vivendo um grande mover do Espírito Santo, em nome de Jesus. Talvez você quisesse assim: pastor, não tem aquela palavra célebre, aquela frase, assim diz o Senhor. Meu Deus, só se eu descesse daqui e fosse você. O céu está aberto, irmão. Quem está liberando essas palavras? É Ele, não sou eu. Eu sou só a boca dele. E para quem que Ele está liberando? Para quem está pegando, para quem se encaixa na palavra. Eu não sou Deus, mas Ele está liberando para você. Você vai se encaixando, Ele vai liberando. Ele continua soprando. Talvez você diga assim: pastor, Ele vai continuar soprando. Ele vai continuar soprando. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Sabe aquela experiência do mar que se abriu? Quando a gente lê aquele texto, dá a ideia de que Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu. A ideia não é essa? Mas o texto diz assim: o vento soprou a noite toda sobre o mar. Não foi de uma hora para outra. Pega isso aí. Tem coisa que o Espírito Santo vai soprar que vai ser na hora. Mas tem coisa que o Espírito Santo vai soprar e que vai ter um processo até acontecer. Mas o vento continua soprando. Ele não para de soprar. Sopra sobre os cansados, sobre os enfermos, sobre os desanimados, sobre famílias, sobre sonhos. Ele continua soprando. Terça-feira do milagre, Ele vai continuar soprando. Inclusive Deus me deu a palavra hoje, 5 horas da tarde. Deus me deu a palavra da terça do milagre. Uma palavra poderosa. Por quê, pastor? Diz assim: porque o céu está baixinho e aberto. Tem uma palavra sendo liberada do céu. A palavra que o Pai liberou naquela hora foi: esse é meu filho amado. Ele está dizendo para você alguma coisa. Recebe isso em nome de Jesus. É algo de Deus para a tua vida, irmão. E quando o Espírito sopra, ninguém permanece igual, cara. Ninguém permanece igual.
E eu creio nisso. Viveremos dias poderosos. Eu nunca tive essa revelação, foi a primeira vez. O Pentecoste foi 40 dias de oração. Eu nunca tive essa revelação, pastora. Como assim? Nunca tive essa revelação de equiparar os 40 dias com os 40 dias de Jesus da terra e depois mais os 10 dias de oração lá. Se eles oraram só 10 dias e nós oramos 40 dias, o que foi feito depois de 10 dias foi algo extraordinário. Agora você imagina o que vai acontecer depois que nós oramos 40 dias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a tua vida. Aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida, ao soprar sobre a tua vida, vai ser maior do que você imagina. Você está imaginando o que eu estou imaginando isso, pastor? Coloca 3 vezes mais. Vai lá, coloca 3 vezes mais. O que você está imaginando? Coloca 3 vezes mais. Em nome de Jesus, vai, coloca 3 vezes mais. Faz o exercício da fé. Eu estou imaginando isso aqui, pastor. Bota 3 vezes mais. É o céu revelando para você. Pega aí, 3 vezes mais. Em nome de Jesus. Aí o Espírito Santo me diz assim: diz a eles para não fazer força. Vai acontecer naturalmente. Assim como eu apareci para Abraão, assim como eu apareci para Maria, assim como eu apareci para José, diz a eles que eu vou aparecer para eles. Ele vai aparecer para você. Você só precisa continuar com o coração de adorador.